E estamos de volta e vamos retomar aí a série que temos aos domingos à noite. Eu tenho pregado já há 4 domingos sobre a carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, porque hoje nós vamos examinar mais um capítulo desta importantíssima carta. Então, temos muitas coisas hoje a serem colocadas no capítulo 4 do livro da primeira carta de Paulo à igreja na cidade de Corinto. Então, enquanto os irmãos procuram, quero agradecer aí aos casais que estiveram conosco ontem. Tivemos um momento aqui literalmente muito bom. Tivemos um grupo expressivo de casais, foi muito gostoso. O pastor Valdir esteve conosco aqui compartilhando a palavra de maneira incrível e nós ficamos muito felizes, né? Todo mundo que está aí à frente dos casais se animou, mas nós também sentimos falta de muitos casais. Então, próxima vez que convocarmos, venham, acreditem, né? Às vezes a gente fica olhando aí e acha tão bonito quando outras igrejas fazem, quando a nossa igreja faz, não vem. Então não adianta ficar curtindo post de rede social, tem que estar aqui, né? É um momento importante e foi realmente abençoador estarmos aqui. E com o encontrão de ontem, nós reativamos aí todas as redes, né? Os encontros. Então estamos aí, já tem muita coisa acontecendo e muita coisa por vir ainda aqui nesse ano, onde estamos comemorando os 30 anos. Então, quando tivermos aí atividades específicas, venham. Ontem não dava nem para dizer que estava caro, por isso que não veio, porque ontem era de graça, né? Então não tinha que pagar 1 centavo. E mesmo assim, muitos casais não vieram. Então se prepare, aliás, prepare-se mesmo, porque a próxima atividade em conjunto já é no jantar ali dos namorados. Então, já saiba que faremos novamente, teremos, e se prepare para estar conosco, inclusive os namorados. Os namorados e noivos ficam reclamando. A gente não pode. Aí quando libera, não vem. Então, prepare-se aí, já saiba que teremos essa atividade. Vamos ler o texto, 1 Coríntios capítulo 4. Nós estamos acompanhando o que Paulo está construindo nessa carta. Nas últimas semanas, nós já descobrimos com os capítulos de 1 a 3 algumas informações muito importantes. Nós já vimos o que está acontecendo naquela cidade. É uma igreja extremamente problemática. E nós aprendemos já nos primeiros capítulos desse livro que por mais problemática que seja uma igreja, ela ainda é do Senhor. A igreja é do Senhor. Mesmo quando ela tem muitos problemas. É Deus quem cuida. Lembre-se sempre disso. A igreja, por mais delicada que seja a situação ou que ela passe, ela é do Senhor, e é o Senhor quem direciona. Então nós vimos isso, nós vimos ali que o problema, e o grande problema que eles tinham, era permitir que a lógica ou que o pensamento secular, o jeito de viver em comunidade na cidade, estava influenciando o jeito de ser igreja. E o jeito de viver na igreja que precisa influenciar o jeito de ser fora, não ao contrário. Eles começaram a levar para a igreja o jeito de viverem fora. Então eram as divisões, era o modo de pensar, era a sua própria lógica, justiça, ignorando a lógica da cruz, ignorando a mente de Cristo. E Paulo afirma que a partir do momento em que estamos e somos igreja, nós temos e devemos viver segundo a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. E Paulo, então, começa a ver no capítulo 1, mostrando de modo geral o problema daqueles irmãos. No segundo capítulo, Paulo mostra que o grande problema é a interpretação equivocada do Evangelho. Então, aquelas pessoas estavam com uma visão errada do que era ser cristão, e com isso envolvendo todo o problema. Porque se você não entende o que é ser cristão, você não vai saber o que é ser igreja. Então, uma coisa vai puxando a outra. E Paulo vai ali cirurgicamente, né, de uma maneira muito incrível, costurando e mostrando os erros e como aquelas pessoas precisavam, então, refletir
para que de fato a igreja do Senhor se tornasse algo forte. E chegamos no capítulo 4, com uma questão e uma construção natural no pensamento paulino. Esses primeiros 4 capítulos estão apontando essas correções, e se eles não sabiam entender o evangelho, se eles não sabiam o que era ser igreja, é óbvio que eles tinham uma visão equivocada a respeito da liderança. E o capítulo 4 é, com certeza, desses 4 primeiros capítulos, aquele capítulo onde Paulo coloca o coração. Nós temos alguns desabafos aqui. A gente pode sentir um pouco do que o apóstolo está vivenciando com aquela igreja. Então vamos ler a partir do versículo 1, o que Paulo está nos contando e dizendo àquela igreja. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vamos parar nesses primeiros 7 versículos. Paulo aqui está falando claramente a respeito da relação daquela igreja com a sua liderança. É nessa carta e no capítulo 1 que nós vemos uma declaração que ficou muito famosa. Aquela igreja carregava dentro de si uma série de grupos, de facções. E como igreja multiplicadora, nós temos os nossos pequenos grupos, e não há pecado nenhum com os pequenos grupos. O problema é que aquelas pessoas acostumadas pelo modo de pensar, apaixonados pelo estilo de vida grego, trouxeram para dentro da igreja aquele costume em que eles escolhiam alguém com quem eles se identificavam, e ao se identificarem, eles defendiam, eles se uniam. E tudo que fosse contrário, ou que não fosse ligado àquele líder, era como se precisasse ser combatido. Porque era assim que eles viviam em sociedade. E Paulo está aqui, aquele texto muito conhecido, que fala uns, dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. E Paulo começa aqui, então, a falar a esse respeito da visão equivocada. E ele está aqui falando a esse respeito. Ele começa a preparar aquelas pessoas numa reflexão a respeito do que eles realmente precisavam esperar da liderança. Paulo começa aqui a falar sobre algumas coisas muito profundas. Ele usa aqui nesse texto, e quando a gente vem para o português, algumas coisas se perdem no sentido de palavras que acabam tendo o mesmo significado, mas que são colocadas ali de uma maneira mais sutil. Paulo usa aqui a palavra servos, mas Paulo já tinha utilizado antes. E antes Paulo tinha utilizado uma palavra que era baseada na que vai gerar o nome diáconos, que é a questão do serviço uns aos outros de algo geral. Quando Paulo usa servos no capítulo 4, Paulo está com uma ideia um pouco diferente, porque é como se ele estivesse se referindo a uma palavra que no português vai ficar muito próxima de mordomo. Ele faz uma diferenciação. Paulo via algo que às vezes nós esquecemos. É uma lógica muito simples. Quando nós estamos numa empresa, a gente às vezes faz, pela questão hierárquica, algumas divisões. Então nós temos alguns trabalhos que são ali com a remuneração mais baixa e temos salários com a remuneração mais elevada. E aí a gente usa e acaba tendo a ideia de que o famoso peão, que é uma expressão que a gente utiliza, é aquele que está na base.
Mas nós, na verdade, quando pensamos numa empresa, seja ela qual for, se você não é o dono, você é um peão. Às vezes, melhor remunerado. Mas você está trabalhando para alguém. Paulo não tem problema com isso. Paulo, na verdade, entende que na igreja existem várias e várias atividades e responsabilidades, todas elas importantes, mas existem níveis, inclusive de cobrança, diferenciados. Não se trata de, como na lógica humana, cargos melhores que precisam ser conquistados para serem melhor remunerados. Na questão da obra do Senhor existem responsabilidades. De fato, Deus trata todos de maneira igual e não existe um trabalho melhor ou mais importante do que outro, porque todos trabalham para o Senhor. Mas Paulo está lembrando aquela igreja que a liderança, que no caso ele, os apóstolos, os pastores, tinham uma responsabilidade maior. O que a gente começa a perceber aqui é que Paulo está trabalhando uma questão muito séria naquela igreja, que era um profundo orgulho que eles carregavam e um entendimento de autossuficiência. E justamente por esse sentimento, aqueles crentes ousavam literalmente escantear aqueles que eles ignoravam ou que entendiam ser menores. Paulo, então, aqui está lembrando e falando sobre essa questão, não se vangloriando, mas lembrando da importância. E aí Paulo começa a trabalhar os requisitos, e essa é uma palavra para líderes e uma palavra para a igreja, porque aqui tem a principal função, aquilo que de fato o líder precisa entender e a igreja também. Porque Paulo está colocando aqui o que é que se espera realmente do líder, naquele tempo do apóstolo, hoje do pastor. Paulo usa uma frase no primeiro versículo no versículo 2, que ele diz o seguinte: de um encarregado espera-se que seja fiel. Paulo está trabalhando com aqueles irmãos. Aqueles irmãos entenderam que Paulo talvez, olha o nível, a gente fica olhando, claro que tem aí 2000 anos de diferença, mas a gente olha, conhecendo um pouco da história e vê a cabeça daqueles irmãos tinha um problema. Eles olham para Paulo e entendem que Paulo não era suficiente. Aquela igreja ousou entender que Paulo não tinha profundidade suficiente para ensiná-los. Olha só que situação. O homem que escreveu metade do Novo Testamento. O homem que foi usado por Deus literalmente para sistematizar e doutrinar a comunidade que estava nascendo. Foi analisado pelos irmãos da igreja de Corinto como alguém que não servia. E aí tem um problema. E é isso que Paulo começa a trabalhar, e eu já coloco uma pergunta direta esta noite para você. Porque é uma pergunta que você precisa saber responder. E a pergunta é: o que de fato se espera do pastor? Qual é realmente a função, ou o que é que você deve esperar ou analisar de fato? Porque isso envolve muita coisa. Porque isso tem o poder de transformar, de moldar e de fazer muitas coisas acontecerem para o bem ou para o mal. E a questão aqui não é ficar pensando ou fazendo uma defesa em causa própria, até porque o texto não é leve para quem é pastor. Mas o que Paulo está mostrando, e a gente precisa entender, é que igreja não é o que eu penso que é. A igreja é o que o Senhor quer que seja. Os conceitos não são aqueles que eu entendo e concordo. Os conceitos são aqueles que são colocados pelo Senhor. E é eu que me adequo aos conceitos, e não o contrário.
E Paulo está deixando bem claro que a principal responsabilidade do líder é que seja fiel à palavra. Preste bem atenção. O que importa verdadeiramente, no caso de um pastor, não é a capacidade dele ser simpático ou não. Não é a personalidade dele. Não é o fato dele ser alguém voltado a outras ciências ou coisas que nós achamos importantes. Não é se ele é um exímio visitador. Não é se ele é alguém que você gosta de estar junto ou não. Ele precisa ser fiel à palavra. Essa é a principal característica que você tem que observar. Porque você pode ter um pastor incrível. Ele pode literalmente ser bom em tudo o que faz. Ele pode tocar um instrumento de maneira incrível. Ele pode rodar a cidade, saber o nome de todos os membros, ir em todas as casas, pensar, torcer para o time que você torce. Pode ser o que for. Mas se ele não tem compromisso com a palavra, se ele não tem como característica pregar o que Deus deseja, você está com problema e ele também. Paulo está lembrando e dizendo de um encarregado, espera-se que seja fiel. O quanto você valoriza, ou o quanto você considera importante a palavra, o ensino da palavra. Aqui é algo crucial. Aqui é algo que marca para o bem ou para o mal a identidade de uma igreja. É óbvio que as pessoas não agradam todo mundo, muito menos por muito tempo. E sempre vão existir detalhes, sempre vão existir incompatibilidades, mas há algo que precisa ser levado em conta. Compromisso com a palavra. E a grande realidade, meus queridos, e o que eu tenho visto, seja do tempo em que fui membro de igreja, do tempo em que me tornei pastor, é que se colocássemos ali os 5 principais pontos de observação de um pastor, o último ponto é a palavra. Aquele que se leva menos em conta. Porque nós vemos todo tipo de situação. Existem pessoas que analisam e focam na igreja, e a igreja tem que, obviamente, se estruturar da melhor maneira possível. E tem pessoas que conseguem e ficam anos em uma comunidade em que a palavra não é o foco, em que a palavra não é o forte, porque estão cercadas por relacionamentos, por amizades, por eventos que gostam. E elas conseguem permanecer ali por muito tempo, porque a palavra não é uma prioridade. Assim também como você tem o contrário. Você tem igrejas que não têm estrutura alguma, mas que têm uma palavra. E nem sempre esse ponto é examinado ou observado. O ensino da palavra não pode ser apenas um detalhe, e às vezes é. Existem pessoas que acabam literalmente trocando o ensino da palavra por relacionamentos interpessoais. E abrem mão daquilo que é mais precioso e importante. É isso que Paulo está falando. A igreja não é o clube que tem como função entretenimento social. Essa semana eu vi um vídeo com uma declaração, uma fala, na verdade, de um filósofo, o Pondé, e ele falando, dando a visão dele sobre a igreja, e por que a igreja evangélica é algo que as pessoas não estão observando e se tornando um fenômeno. E ele coloca exatamente todas essas questões que eu coloquei da pessoa. Ele diz, você vai num lugar, você se encontra com um grupo, você passa a se relacionar, você passa a ter uma agenda para o fim de semana. Tem um monte de gente aí que diz que domingo é o pior dia, porque não tem o que fazer. Já começa a sofrer. E aí numa igreja você encontra um lugar que tem atividades, você tem um grupo maior, seus filhos têm um grupo que se relacionam, as amizades vão se constituindo,
E aí, de repente, a pessoa chega, começa a ficar amigo de um, consegue ali, por influência dessa amizade, um emprego, melhora um pouco de vida. E isso vai gerando uma liga social. Essa é a visão dele, ele é ateu. E ele tem exatamente a visão que muita gente tem. A igreja é um grande clube de amigos. Igreja não é clube de amigos. Igreja é o corpo de Cristo, que tem a responsabilidade da missão que ele deu. É óbvio que a igreja precisa ser um lugar agradável. É claro que a igreja precisa ser um lugar de ambiente cordial, de sintonia. E é isso que Paulo está ensinando em todas as cartas. Mas preste bem atenção. A nossa primeira missão aqui não é deixar você confortável. Porque muita gente vem para a igreja e acaba entendendo que aqui é um lugar onde eu preciso ser bem atendido. E nós focamos em trocentos mil detalhes. E o principal não é considerado. Então, Paulo está ensinando isso à igreja. Paulo está dizendo, do líder tem que se esperar a fidelidade à palavra. Ok, ele não é do jeito que eu gosto. Ele não se veste como eu espero que um pastor se vista. Ele não tem as prioridades ou aquilo que eu tanto acho que tem que ter. Eu talvez não sinta tanto orgulho dele como uma figura a ponto de querer estar do lado. Mas o que é que ele prega? O que é que ele fala? A igreja precisa se preocupar com isso. E Paulo está mostrando, e a sequência do texto, dos versículos 3 a 5, são muito pesados. Porque ele fala, inclusive, sobre como isso será cobrado. E Paulo usa uma frase aqui que muita gente adora. Eu disse que esse é um capítulo de desabafo, porque Paulo, no versículo 3, ele usa a seguinte expressão: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês. Paulo está dizendo o seguinte: eu não estou nem aí, não ligo para a avaliação de vocês. Isso talvez seja libertador para muitas pessoas. Mas Paulo não está aqui usando uma expressão que muita gente tem usado nos tempos atuais. Muita gente usa e coloca como frase de carro, frase de Instagram, de Twitter ou X lá. Coloca lá, quem me julga é Deus. Já viram? Já viram gente que fala essas coisas? Tem um pessoal que gosta de colocar essa assinatura. Quem me julga é Deus. Quem é você para me julgar? Quando nós analisamos aquilo que se espera, ou como a cultura, ou como a sociedade vai criando uma imagem que se espera de um pastor, de um líder, nós também temos um outro problema. Porque, como já tem sido dito de maneira exaustiva por mim e pelo pastor Laqueden aqui, nós vivemos na época onde as questões são relativizadas, e o ensino é muito legal enquanto eu concordo com ele. No dia que o pastor fala algo que eu não gosto, que é absurdo, não serve mais, está errado. Porque hoje nós avaliamos as coisas e isso é um problema sério. Porque hoje nós fomos formatados a considerar apenas aquilo que concordamos, e isso não é ensino. Não existe amadurecimento, não existe crescimento. Eu preciso aprender a ouvir aquilo que eu não gosto. Porque existem coisas que eu não gosto, que são certas, e isso é que faz o amadurecimento chegar. Esse é o grande problema. Quando você está criando uma criança, quando você está ensinando, o ensino envolve mostrar não apenas o que a criança quer. E talvez esse seja um dos problemas atuais. A palavra não tem sido muito pouco utilizada. Essa é uma questão, nós não podemos fazer só aquilo que queremos. E Paulo está colocando isso. Qual que é o problema daqueles homens, daquela igreja com o apóstolo Paulo?
Paulo tem um ensino muito simples. E Paulo está ali dizendo para eles, vocês não entenderam nem o básico. Às vezes as pessoas de fato não entenderam o básico de ser igreja e estão questionando isso. Então Paulo está aqui colocando toda essa questão. Paulo está aqui dizendo, e Paulo usa a expressão quem me julga é Deus de uma maneira diferente. E se você é daqueles que gosta, e essa tem sido uma frase muito utilizada quando a pessoa é confrontada, quando a pessoa está em pecado. Hoje de manhã, e eu sempre faço propaganda da EBD, portanto venha para a EBD. Hoje de manhã lá na classe, de novo, estávamos conversando sobre essas coisas. E é impressionante como as pessoas vão se adaptando e como as pessoas vão se acostumando com aquilo que a Bíblia deixa bem claro que é pecado. E hoje nós temos a audácia de olhar e de comportamentos que são pecaminosos, a gente dizer, mas será? Não, isso é coisa dos homens. Não, é pecado. Não importa o quanto a sociedade evolua, adultério vai ser pecado sempre. E existem pessoas que utilizam as mais variadas desculpas para terem um caso. E alguns, inclusive, usam isso na ideia de quem me julga é Deus, o Senhor não sabe o que eu passo. Continua sendo pecado. Não importa o quanto os costumes, o quanto a sociedade mude, o sexo, e ontem o pastor Valdir aqui falou um negócio muito interessante. O sexo é uma questão séria. Porque o inimigo luta muito nessa área, porque para os solteiros ele incentiva e você tem que estar fazendo e se relacionando. Sexo antes do casamento é pecado, não tem desculpa. Não tem desculpa, é pecado. E depois que as pessoas casam, o diabo luta ardentemente para que os casados não façam. E aí gera um monte de problema. Ninguém se entrega aqui agora, pelo amor de Deus. Não dê risada nem olhe para o lado. É uma inversão. E às vezes as pessoas utilizam pelo fato de que outro está em pecado para justificar o seu pecado. Meu querido, o pecado do outro não é problema seu. Você já tem muito problema com o seu pecado. Não importa se fulano está pecando. Quem vai para o inferno é ele ou você. É isso que Paulo coloca, e a gente aprendeu a relativizar o erro. E quando Paulo diz, quem me julga é Deus, Paulo está usando de uma maneira diferente. Quando Paulo diz, quem me julga é Deus, ele está dizendo o seguinte, eu sei como eu tenho vivido. Eu sei a quem eu sirvo. E eu sei o que eu tenho feito. E é por isso que ele diz, quem me julga é Deus. Ele não está dizendo para esconder um pecado. Ele bate no peito e diz, eu sei como eu vivo. E aí eu refaço a pergunta. Você pode dizer, como Paulo, quem me julga é Deus? Porque Paulo sabe. E Paulo tem a consciência absolutamente limpa de como ele tem vivido. Então, se você não tem a consciência tão limpa, se você está em dúvida, se você está no centro da vontade de Deus, eu aconselho a você não usar essa frase em defesa. Porque a gente gosta muito de falar sobre essa questão do julgamento. E esse texto aqui, inclusive, nós temos outros textos. O próprio Jesus falando sobre isso. Mas esse texto aqui está falando sobre o julgamento dos líderes. Então, existem algumas funções que são muito bem colocadas na questão da igreja. Nós temos os pastores, presbíteros. Nós temos os diáconos. Nós temos a igreja como um todo, como servos nas mais variadas funções. Mas em nenhum texto na Bíblia você vai ver que surgiu a função fiscal de pastor. Não existe isso. E é algo que precisamos entender. O Senhor não nos chamou
para ficarmos avaliando de tempos em tempos a qualidade e o trabalho. O Senhor nos chama a trabalharmos juntos e a observarmos a fidelidade da palavra. Porque como Paulo mesmo vai colocar na sequência, a sequência diz o seguinte, a partir do versículo 3: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Olha o peso disso. Pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Você está prestando atenção nisso? Ele está falando aqui de como Deus de fato irá trazer o juízo. Então Deus dará a cada um uma devida aprovação. Queridos, a gente já tem muito problema com o julgamento divino. E cada um de nós deve se preocupar muito com o que está guardado lá no fundo do nosso coração e se preocupar em modificar isso, porque é o que Deus vai observar. Então as pessoas, e eu posso criar um personagem, uma capa e viver por anos, e cada um aqui pode. Mas em algum momento Deus trará a luz a todas as coisas. Percebem como o entendimento equivocado pode trazer uma série de problemas? Como o entendimento equivocado do que é evangelho pode gerar uma série de comportamentos diferentes? As suas expectativas estão baseadas no quê? O que é que você espera? O que é que você quer? Nós temos passado por algumas experiências muito intensas aqui na igreja. E eu fico muito feliz. Nós temos recebido muitas pessoas. Essa semana tive um momento muito especial com um casal. Está chegando, e nós temos pessoas que estão aqui, chegando à igreja, e isso deixa o coração radiante. Eu fico muito feliz quando as pessoas chegam e falam sobre o que encontram aqui. Às vezes a gente está aqui dentro e a gente vê defeito em tudo, né? E aí chegam as pessoas de fora e falam: pastor, puxa vida, como é importante a gente chegar e ter um lugar para os nossos filhos ficarem. E aí, às vezes, o pessoal ali é que sabe, sofrendo com as escalas, todo o ministério sofre com essa doença. Existe um vírus chamado escala rompida, que todos os ministérios sofrem, né? Faz a escala e no dia ali metade não aparece. Tem esse problema aí, o pessoal não atende, e aí o pessoal do ministério fica desesperado, e está todo mundo ali pilhado. Mas no final Deus está gerenciando, e aí as pessoas estão sendo alcançadas. E o Ministério Infantil às vezes tem aí as crises da quantidade de voluntários. Mas as pessoas chegam e observam que as crianças estão aprendendo a palavra. E glória a Deus por isso. As pessoas chegam e observam a qualidade e o compromisso com o ensino. Mesmo nos últimos tempos, algumas pessoas chegando e falando que vieram pela palavra e depois não se preocuparam com a palavra, né? E, não, Laqueden, literalmente deram as costas sem olhar para trás, sem saber de palavra, foram por relacionamentos. Mas a coisa mais importante que você precisa se preocupar é com o conteúdo e a fidelidade, ligada à palavra do Senhor. E Paulo coloca, a partir do versículo 6, algo também importante àqueles irmãos. Irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhe tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva?
Paulo aqui deixa claro que o grande problema era entre os partidários de Apolo e dele. Paulo está aqui dizendo o seguinte para aqueles irmãos: se vocês se preocupassem em conhecer e examinar o que foi ensinado, vocês não estariam agindo assim. Paulo usa alguns termos no original em relação àquela igreja que são muito pesados. Paulo usa alguns termos que envolvem a questão, literalmente, de estarem inchados, de estarem extremamente orgulhosos pelo que eles entendiam que haviam se transformado. Aquelas pessoas, ao receberem a graça de Deus, começaram a se sentir mais importantes do que os outros. E por mais estranho que isso pareça, não é muito diferente do que nós vivenciamos na igreja contemporânea, onde às vezes nós entendemos que somos um grupo fechado que está apenas esperando Jesus voltar e ver de camarote todo o resto do mundo pegar fogo. Isso não é muito diferente daquela ideia que nós às vezes carregamos de olhar para as pessoas que aqui não estão e entenderem que são inimigos de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Um dos grandes problemas de Israel como povo foi não entender o que Deus falou a Abraão. Deus falou para Abraão o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias do mundo. Quando Deus separa Abraão e começa a construir o seu povo, Deus não está fazendo algo como um jogador ali, sádico, montando ali um grupinho para acabar com todos os outros e deixar que eles ficassem ali em cima olhando o resto do mundo pegar fogo. O povo de Israel acabou entendendo que eles eram os escolhidos do Senhor e que ninguém mais jamais seria salvo por Deus. E eles se orgulharam disso. E aí nós chegamos no contexto do Novo Testamento, o texto que diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. É impressionante como Jesus, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, foi completamente rejeitado por aqueles que estudavam as profecias. Essa semana, na hora dos avisos vai ser dito, mas essa semana nós estaremos ali. Na quarta-feira, os pequenos grupos vão assistir o primeiro episódio da nova temporada de The Chosen, né, no cinema. Então, está aí uma programação para você, inclusive pode levar visitante. O Eduardo vai falar mais disso no final. E essa temporada ela é situada exatamente na última semana de Jesus. Aliás, nós entramos hoje na tradição católica, o domingo... vocês sabem. Domingo de Ramos. Eu não vi nenhum espalhado por aí. Antigamente eu via mais o povo andando com o negócio, né? E é exatamente a última semana. E eu já andei vendo algumas coisas aí, e é tenso o negócio, né? Vai ser The Chosen é muito marcado pelo clima ameno, né? As pessoas se identificam muito com aquele ator, porque assim, nossa, é algo que a gente queria, né? Assim, ele soube interpretar de uma maneira doce, mas essa temporada o negócio vai ser mais complicado. Tá? Pelos conflitos de Jesus com aqueles que deveriam recebê-lo, com aqueles que conheciam a lei e não foram capazes de enxergar a ação de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado para, mesmo nos dias de hoje, nos cegarmos dentro das nossas próprias vontades e orgulhos e caprichos e ignorar a ação de Deus. Deus pode estar agindo do nosso lado e os nossos olhos estarem fechados por um coração orgulhoso. É isso que Paulo está lembrando. Paulo está dizendo: se vocês observarem um pouquinho melhor as Escrituras, vocês vão fazer coisas diferentes. Porque o
O orgulho não combina com o evangelho, não faz sentido você se orgulhar do poder de Deus na sua vida. Porque ele é fruto da misericórdia de Deus. Porque quando nós entendemos a palavra, nós olhamos e observamos como Paulo que falava: miserável homem que sou. Eu não mereço nada. Jesus passou pelas mesmas situações e fez inclusive um relato importantíssimo sobre a diferença da oração de um fariseu e de um publicano que era detestado pela sociedade judaica. O fariseu chegava ali na cara de pau e orando em voz alta, ele agradece. Obrigado, porque eu não sou como esse miserável do meu lado. Olha o nível de orgulho. Obrigado, porque eu não sou como esse traste. Já pensou se alguém chegar do teu lado e começar a orar desse jeito? Misericórdia, você não vai se sentir bem. E o outro, coitado, traste, ajoelhado: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Qual é a oração que Deus está ouvindo? Aquela que conhece o coração, aquela que sabe. Precisamos nos lembrar quem somos. É fundamental. Nós estamos preparando com muita alegria a conferência para os jovens e os adolescentes, que envolve esse tema: quem sou? Quem é que eu sou? Qual é a minha identidade? E diferente do que alguns textos colocam, né? Quem você é, lembre-se quem você é, né? É escolhido do Senhor, servo, aquele texto que a gente se levanta, chega a dar uma estufada no peito feliz, né? E somos, e Deus nos resgatou, mas primordialmente lá embaixo, na base de quem nós somos, está o pecador miserável que precisa de Deus. E que em nenhum momento da trajetória humana, do nascimento até o último dia de vida, pode se dar ao luxo de perder o senso de arrependimento. O dia que perdermos isso, o dia que não tivermos mais condição de reconhecer que somos pecadores, acabou. Você está condenado. Se você só consegue observar o que está à sua volta e não tem momentos olhando para o que está dentro de você, provavelmente o seu coração já está endurecido. A frase de Paulo: e se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Meu querido, o emprego que você tem hoje foi permitido por Deus. Isso é para o bem e para o mal. Não se orgulhe da posição social que você tem hoje, se você entende que tem uma boa posição social. Normalmente ninguém entende isso, né? Normalmente a gente sempre acha que está embaixo e que precisa subir. Mas o que você tem foi permissão do Senhor. A casa que você mora hoje, se você se orgulha dela, é fruto das misericórdias do Senhor. E se você detesta a sua casa, lembre-se bem de que é o que o Senhor permitiu a você. E coloque-se diante dele se você precisa de uma casa melhor. Não por um luxo seu, mas pela experiência e por aquilo que Deus quer fazer com você. E Deus trata muito o nosso orgulho nas coisas que queremos. Se você hoje observa e entende que é um pouquinho melhor em qualquer que seja a área, não carregue isso como orgulho. Lembre-se de agradecer, mas não como o fariseu. Não precisa agradecer aí por não ser como o miserável que está ao lado, e não olhe para o lado agora. Mas agradecer a Deus pelo que Ele permite. E se você hoje vive uma condição um pouco melhor, lembre-se que Deus está permitindo que você seja bênção na vida de alguém. Para de achar que é tudo para você. Para de entender e de ficar desesperado, querendo o máximo, máximo, máximo. Juntando, juntando, juntando. Porque não é isso que Deus vai cobrar de você. A partir do versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: vocês consideram que já têm tudo o que precisam.
Pensam que já são ricos e até começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede, não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como a escória do mundo, como um lixo de todos. Lembra que eu falei que Paulo está fazendo um desabafo? Paulo está mostrando que aquela igreja perdeu completamente a conexão com a realidade. Porque enquanto eles estavam se sentindo o máximo, a perseguição já estava acontecendo pelo império. Apóstolos já estavam sendo presos. Paulo já havia sido torturado. Paulo já havia passado por tudo quanto coisa. E aqueles homens, ao invés de estarem preocupados, homens e mulheres, em buscar a vontade do Senhor, para ganharem literalmente o máximo de vidas na cidade de Corinto, estavam brigando dentro da igreja. Estavam disputando quem é que falava melhor. E às vezes a gente se assusta, porque de certo modo a igreja atual, contemporânea, parece estar desassociada do que está acontecendo no mundo. Vocês estão observando o que está acontecendo no mundo. O mundo está literalmente se acabando. As coisas estão fora completamente do prumo. Nós estamos já há alguns meses com lugares ali no meio do Oriente em uma perseguição terrível na África. Milícias entrando em cidades, em tribos e trucidando os cristãos. Você não vai ver isso na mídia. Você não vai ver isso no jornal. Está acontecendo. O irmão Hildo falou aqui há pouco do que está acontecendo na Coreia do Norte agora. Nesse instante existem pessoas que estão escondidas porque são cristãos. E a gente tem tanta oportunidade, tanto privilégio. E a gente faz tanta coisa que não sobra tempo para a igreja. A gente se ocupa com tanta coisa que para aquilo que importa não dá mais. Como igreja precisamos do que Paulo está colocando aqui. Vocês estão achando que vocês já estão no céu, que vocês já estão reinando? Acorda. Acorda. A coisa está feia. Ser um cristão de verdade, ousar falar sobre pecado, está difícil. A coisa não está mais tão simples e a gente precisa entender em todos os sentidos. O mundo mudou, não é chavão. Quanto mais a gente observa, a gente começa a ver que estamos caminhando para as configurações geopolíticas muito semelhantes ao que está aparecendo ali em Apocalipse. E aí você tem duas opções. Você pode ficar apavorado, ou você pode falar como João, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Mas para você falar, ora vem o Senhor Jesus, você tem que estar com o teu coração bem tranquilo que você está na vontade do Senhor ali. Porque se você estiver em dúvida, a última coisa que você quer é que Jesus volte. Conexão com a realidade. Entender o mundo que nos cerca faz muita coisa mudar no sentido de prioridade. As nossas prioridades mostram o nosso coração, já falei sobre isso. E Paulo continua aqui falando, e chegamos na última parte do texto, onde Paulo vai rasgar o seu coração de uma maneira muito singular. A partir do versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte:
Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que eu lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir, e então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se tem de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com a vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Eita! Você já... Vamos relembrar uma memória afetiva da infância. Você lembra quando a sua mãe virou para você e disse: espera chegar em casa? Recordou? Sentiu algo? Você lembra da sua mãe ou do seu pai olhando para você e dizendo: em casa a gente conversa? Olha, dependendo ali da pedagogia do seu pai e da sua mãe, as horas talvez não passassem. Um sentimento de angústia talvez tomasse o seu coração. Eu lembro de receber essa promessa algumas vezes na minha vida. Tanto da minha mãe, lá em casa era democrático o negócio, não era só um. Tanto da minha mãe como do meu pai. Vira e mexe, um deles prometia. E olha, eu preciso falar para vocês que misericórdia. E aí, quando o tempo finalmente passava, aí você ficava olhando no relógio, faltava 5 minutos. Oh, meu amigo, 5 minutos complicados. Ai, meu Deus, né? Vai no quarto, coloca umas 3, 4 bermudas. Já usou dessa tática? Já tentou se proteger? Paulo está aqui mais ou menos falando o seguinte: quando eu chegar aí, a gente conversa. Mas o desabafo de Paulo não é esse. Paulo aqui mostra o que está acontecendo também no coração dele. Tem uma questão diferente com a igreja de Corinto. Essa é a igreja que Paulo mais passou tempo. A vida do apóstolo Paulo era muito intensa, e Paulo, depois que começa as viagens missionárias, ele vai ter a sua vida inteira em viagem, e Paulo não fica muito tempo nos lugares. Paulo chega, prega, o povo se converte, ele vai embora. Muitas vezes porque ele é expulso da cidade. Mas em Corinto, não. Em Corinto ele passou mais ou menos 1 ano e meio. Não é muita coisa quando a gente para pensar hoje. Mas no contexto do nascimento da igreja, foi um tempo expressivo. Paulo se afeiçoou. Paulo usa uma expressão aqui, e Paulo fala sobre um assunto que é muito maltratado nos dias atuais, que é a história da paternidade espiritual. O pessoal fala em paternidade espiritual como sendo algo místico, né? Como sendo uma questão ali que você tem que estar sob o comando e o domínio ali, porque é a questão dos filhos que você está gerando espiritualmente, não tem nada a ver com o que a Bíblia coloca. Mas Paulo está aqui dizendo: olha, vocês podem ter infinitos mestres no decorrer da história. Muita gente capacitada pode chegar aí para falar. Mas com o sentimento de pai que eu tenho, vocês não vão encontrar. Porque Paulo viu aquela igreja nascer. Paulo viu a maioria daquelas pessoas se debruçarem sobre o Evangelho com ele. É aquele sentimento de ver literalmente a pessoa sendo alcançada por Jesus e aprendendo do Senhor através dele, gera um relacionamento diferente, que é algo que a gente indica e força aqui, né? A gente fala, gente, relacionamentos discipuladores, é para criar uma relação. Se você está na igreja e não tem ninguém que você olha assim, e fala assim, olha, a pessoa ali eu ajudei. Se por batismo após batismo, você não tem ninguém ali que você observa que chegou e se batizou por intermédio de algo que você tenha feito, cuidado.
Cuidado. Paulo tem um sentimento paterno por aquela igreja. Paulo amava aquelas pessoas e Paulo estava com o coração machucado. Poucos sentimentos machucam tanto o coração humano como a rejeição. Paulo estava olhando para aquelas pessoas que ele começou a doutrinar, que ele apresentou o evangelho, e aquelas pessoas que ouviram o evangelho por ele agora estavam se entendendo superiores. Isso machuca. Existe uma dinâmica nas relações familiares muito interessantes. As crianças, estamos falando de um lar normal, ok? Não estou falando aqui dos que têm distúrbio, problema. Quando a coisa acontece de maneira normal, as crianças são apaixonadas pelos pais. O pai é o primeiro herói da sua filha. A mãe é o primeiro exemplo do seu filho. Tem essa troca aí, né? Para quem já é pai e mãe sabe do que eu estou falando. E as crianças são apaixonadas. Chega um momento na vida em que a coisa dá uma baixada. De repente, levar até a porta da escola já é um negócio complicado. O filho começa a ter vergonha. O pai aparecer no meio ali dos colegas já é um negócio que vai ficando meio tenso. Naturalmente, as divergências aparecem e esse brilho vai diminuindo por parte dos filhos. Nós passamos por isso. E aí a gente começa a se encantar com outras coisas. Os amigos são muito mais legais. As referências, seja na questão acadêmica, professores que parecem ser muito mais interessantes. Hoje em dia, infelizmente, a questão é para influencer, né? Não é mais gente conhecida. Mas a coisa vai diminuindo. Só que no coração do pai e da mãe, nasce uma tristeza. E quem já passou por isso aqui, sabe do que eu estou falando. Em algum momento na vida adulta, as coisas vão se acomodando novamente, dentro de uma relação normal, ok? Se a família, o pai abandonou, batia, espancava, não tem nada disso. Estou falando dentro do normal. Mas existe ali um certo medo, uma certa tristeza por parte dos pais quando os filhos finalmente batem as asas. E Paulo está com o seu coração rasgado, mas não pela questão natural, por erros. Paulo tem aqui um sentimento, assim, eu amo vocês. Eu não queria que isso estivesse acontecendo. E Paulo está aqui implorando assim, acorda, abre os olhos. E quem já passou por problemas com filhos, problemas agora mais sérios, sabe do que eu estou falando. Você está vendo o seu filho se perder na tua frente. E você tenta a todo custo fazer com que esse filho acorde, e ele não acorda. O coração dói. Não é agradável. E Paulo está vendo uma igreja inteira rachada. Única e exclusivamente por falta de conhecimento. E é isso que Paulo está salientando, a relação que eles têm. E aí Paulo fala outra frase difícil. Paulo fala, sede meus imitadores. No versículo 16 ele fala, portanto eu imploro que sejam meus imitadores. Outra frase difícil de Paulo, né? A gente gosta de virar para as pessoas, principalmente quando a igreja tem problema, e dizer assim, não olha para o homem não, olha para Cristo. Já falou isso para alguém? Está errado não, a gente tem que olhar para o Senhor. Mas a igreja não é um lugar onde você só olha para o Senhor e dá tudo certo. Precisamos de pessoas que mostrem e que vivam de maneira digna. Paulo tem uma coragem ali que é difícil para a gente, hein? Paulo está dizendo, olha, se vocês não estão conseguindo, me imitem. Vivam como eu vivo. Você tem condição de falar isso para alguém? Às vezes a gente usa outro ditado, né? Exatamente. Faça o que eu falo,
mas não faça o que eu faço. A vida cristã não é uma vida de conhecimento adquirido. O que Paulo está ensinando à igreja de Corinto e a nossa é que a vida cristã, ela precisa ser vivida de maneira prática. Você não é cristão por vir à igreja. Você é cristão por imitar a Cristo, por viver como Cristo. É isso que Jesus fala e Paulo está absurdamente alinhado quando Jesus fala sobre isso. Aquele que ouve os meus mandamentos e faz o quê? Obedece, pratica. Esse é o que você sabe. Que medo, hein? Esse é o que me ama. Você não prova que ama a Deus estando num culto à noite. Às vezes irritado, olhando esse pastor, não para de falar, já deu 8h05. Meu Deus, que coisa. Não é para você submeter a esse tipo de tortura. Você prova que ama a Deus, praticando o que Ele ensina. É isso que Paulo está dizendo àquela igreja. A arrogância de se sentir superior por uma vida um pouco diferente dos outros, quase faz com que essa igreja se perca. O entendimento equivocado de que igreja é o que eu acho que tem que ser, quase faz com que essa igreja se perca. Não olhar para o próprio coração, se arrependendo do que precisa ser corrigido, quase faz com que essa igreja se perca. É isso que Paulo está falando. É isso que nós precisamos refletir. O nosso coração, ele é um coração orgulhoso e arrogante, entendendo que os nossos pensamentos estão corretos e os outros que se virem? Ou nós temos a noção de que somos pecadores, precisamos da graça de Deus e precisamos ser instruídos pela palavra? Precisamos viver verdadeiramente o Evangelho. Cristo está às portas. Eu não tenho dúvida disso. E nós teremos o nosso momento diante dele. E assim como Paulo coloca, os líderes são responsáveis pelas vidas que o Senhor coloca diante deles. Às vezes, o pastor é tido como chato, né? Às vezes não, o tempo todo. O pastor é aquele que fica lá no pé. Você não veio, hein? Às vezes a gente parece aqui, meu Deus, olha só, preciso ficar implorando para o povo participar das coisas. Não se trata de manutenção de emprego, mas pelo senso e por entender o que realmente importa. Agradeça a Deus por ter um pastor chato que ainda quer que você venha para a igreja. O problema é quando ele nem sequer fizer questão de você na igreja. O Senhor coloca pessoas na nossa vida para caminharem juntos, para aprenderem e crescerem. Essa é a dinâmica do reino. É assim que o Senhor tem feito. E é nisso que precisamos refletir. Queria que você fechasse seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Paulo sabia que assim como o pai ensina o seu filho a caminhar, a fazer, a igreja também é assim. Você entende que tem caminhado como deve? Ou você só se preocupa consigo mesmo? Seja sincero com o seu coração agora e com o Senhor.
Santo Deus, nós estamos diante do Senhor em oração. Pai, o Senhor, há muito tempo atrás, inspirou o apóstolo Paulo, encheu aquele coração de amor pela igreja, e o Senhor nos dá de presente um texto tão rico e desafiador. Como igreja, nós clamamos a Tua misericórdia. Pai, que como igreja, tenhamos de fato a marca de sermos submissos à Tua palavra. O Senhor conhece cada oração agora, o Senhor sabe o que cada um está pensando, sentindo, orando. Que o Teu Santo Espírito esteja revelando a cada coração, mostrando, apontando, dando inclusive convicção de pecado. Incomoda, Pai. Que os Teus filhos tenham sim um incômodo, o peso do pecado, que isso gere transformação. Abre os olhos que estão fechados, dá discernimento. Ajuda-nos a termos as expectativas corretas da Tua obra, daquilo que o Senhor deseja. Ministra o coração da Tua igreja, fala com o Teu povo, continua transformando vidas. Tens misericórdia, Pai. Desta maneira nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.